Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. É com esta frase que lhe queremos saudar neste domingo, 21 de abril de 2024. Boa tarde, esperamos que esteja bem e conectado aos 91.0 em FM para mais uma edição do Prova dos Factos, assegurado por Celestino Chivela na sonorização, técnica Hugo Elias, coordenação geral Horácio dos Reis e apresentação de Claudimir da Costa. Antes de passarmos à apresentação dos nossos convidados, saiba quais são os temas que estão em destaque nesta edição. MPLA reúne Bureau Político e Comitê Central no mesmo dia, neste caso com atenções voltadas para a realização de um provável congresso extraordinário. Centrais sindicais avançam para a segunda fase da greve nacional quando o Executivo anuncia remuneração suplementar para a função pública. Tribunal confisca bens do político do MPLA e empresário Bento Kangamba. Viana, de regresso ao grupo parlamentar da UNITA. Agora sim, os convidados a esta edição do Prova dos Factos, pelo menos dois, já se encontram em estúdio. Falo propriamente do do politólogo Gelson Saluce. Boa tarde, uma vez mais, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, Claudimir da Costa. Com certeza é sempre um prazer estar aqui e partilhar ideias com os rádio-ouvintes da Comercial Despertar, aos quais eu também passo a saudar. Claro, uma boa tarde de domingo especial. Muito bem. Político e deputado pelo Partido UNITA, Olívio Quilumbo, também está entre nós. Boa tarde. Obrigada pelo esforço que fez para aqui estar. Boa tarde. Muito obrigado. Esforço, enfim. Esforço e obrigação. Isso é mais obrigação porque temos esse compromisso já firmado. Vou-lhe pedir que troque o seu microfone para lhe podermos ouvir em condições. Parece que agora sim. Uma vez mais, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, dizer que esforço e obrigação, porque temos esse compromisso firmado e, enfim, às vezes as agendas não se cruzam por causa dos nossos novos compromissos e algumas ações que temos tido fora de Luanda. Só por isso é que às vezes não estamos cá, mas estamos aqui. Muito bem. Continuamos à espera da doutora Cesaltina Cutaia, também do jurista e sociólogo Samora Neves, que certamente estão a caminho e vão já juntar-se a nós. Bem, como o tempo não espera por ninguém, devemos avançar. Por este motivo, vamos começar já por olhar para o nosso primeiro tema. MPLA reúne Bureau Político e Comitê Central com atenções voltadas para a realização de um provável congresso extraordinário. O presidente do MPLA, João Lourenço, orientou, e aqui a correção que se impõe, sexta e sábado, respectivamente, a segunda reunião ordinária do Bureau Político e a sexta sessão ordinária do Comitê Central no Complexo Turístico do Futungo 2, aqui em Luanda. A reunião analisou, dentre outros assuntos, e aprovou a agenda de trabalho para a sexta sessão do Comitê Central, para além da aprovação dos relatórios do seu secretariado sobre as atividades desenvolvidas durante o ano de 2023. O relatório de execução do Orçamento Geral do Partido do mesmo ano. Durante o seu discurso, João Lourenço falou de importantes investimentos no setor da energia e águas e destacou ainda importantes recuperações de ativos na Suíça e não só, apesar de não ter revelado o destino dos valores recuperados. Bem, Dr. Saluce, vamos começar por si. Contra algumas expectativas, João Lourenço, em momento algum, manifestou a intenção de um possível terceiro mandato através da realização de um congresso extraordinário, e consequente alteração dos estatutos. É bom, como acompanhamos, não houve, ao nível da agenda, quer da reunião do Bureau Político, quer da reunião do Comitê Central, não houve em circunstância alguma uma discussão à volta de um possível terceiro mandato, o que significa que ainda continuaremos a especular, a deduzir, tendo em conta as engenharias políticas que João Lourenço tem estado, no entanto, a desenhar, que de uma ou de outra forma também nos remetem efetivamente para continuarmos a hipotetizar essa questão, que tem que ver efetivamente com
com uma vontade que não é explícita, mas é implícita nos atos e, claro, nas decisões do próprio Presidente da República. Nunca o fez ainda de forma pública, mas com certeza os atos falam por si e lá está. Quais atos, Dr. Sallusti? Quais são os atos que tem estado a falar? Existem atos que são patentes, são claros e que põem em evidência a vontade implícita de se ter um terceiro mandato, quando se fala bastante da revisão da Constituição, quando há uma engenharia ligada, claro, à divisão política e administrativa do país, quando o presidente expressa-se da necessidade de continuar a agenda política sua deste mandato nos próximos tempos, está a aventar a possibilidade de ser efetivamente o Presidente da República em 2027, embora é claro que um Congresso Extraordinário não lhe permitiria sobreviver, tendo em conta os estatutos do MPLA e efetivamente aquilo que a Constituição da República também dita, é pouco provável que assim seja, a não ser que tenhamos com toda a clareza, por via de uma revisão constitucional, esse handicap que a Constituição impõe, que virá a permitir uma alteração, uma reformulação dos artigos que impõem 2 mandatos a qualquer cidadão angolano, que, no entanto, numa possível revisão constitucional, o presidente João Lourenço possa conseguir isso, o que é pouco provável também, tendo em conta o facto de não depender única e exclusivamente do seu partido, que é maioritário na Assembleia Nacional, mas para o efeito aqui também um handicap que vem da oposição, e refiro-me efetivamente à UNITA. Precisará efetivamente de uma mão dada da UNITA, o que todos nós esperamos que não seja, porque é claro que nos interessa uma revisão constitucional, mas uma revisão constitucional que assenta nos pilares para efetivamente a consagração do Estado Democrático de Direito, pilares como, por exemplo, a extensão dos direitos, liberdades, garantias fundamentais do cidadão, pilares como, por exemplo, a eleição direta do Presidente da República e a clarificação do nosso sistema político, que é presidencialista parlamentar, hipoteticamente, ou até formalmente, daquilo que a Constituição diz, mas quando você olha para a praxe, percebe que é mais um presidencialismo do que propriamente parlamentarismo. Portanto, a isso para nós é interessante que, do ponto de vista de uma futura revisão constitucional, claro, atendendo também os limites que a própria Constituição impõe, possa ser possível. Agora, uma revisão que põe ainda mais em causa a estabilidade e a consagração do Estado Democrático de Direito, como é aquela que prevê a alteração dos mandatos do Presidente da República, pensamos nós não ser do interesse dos angolanos e vamos torcer para que isso não venha a ser possível se porventura tivermos efetivamente uma revisão constitucional em 2026. Muito bem, obrigada por este ponto inicial. Vamos passar a palavra agora ao Dr. Quilombo para percebermos se a UNITA continua firme quanto à sua posição de não aceitar um terceiro mandato de João Lourenço por meio da alteração da Constituição da República. Por favor, Dr. Quilombo, queremos ouvi-lo a respeito. Olha, no que tem a ver com o Partido UNITA, sabe que as declarações são públicas do presidente do Partido UNITA de que não é possível o terceiro mandato. O grupo parlamentar da UNITA também apresenta publicamente as suas posições de que não é possível o terceiro mandato pelo presidente João Lourenço. Ou seja, mas os sinais, como disse o Gilson Sallusti, dão-nos em política os sinais também. A percepção é fundamental para a busca do ideário, por um lado, e temos observado que se dão curvas, sinais diretos e indiretos, do ponto de vista político, nesta direção da possibilidade do presidente João Lourenço querer manter-se no poder, ou seja, ou no partido, continuar no partido, ou na República. Porém, já se fala, por exemplo, na possibilidade, isso estamos a falar de especulações, daquilo que se ouve dizer em outros espaços radiofónicos, em outros especialistas, enfim, nos bastidores, de uma vontade de continuar no partido, na possibilidade de uma bicefalia que foi por ele negada na altura
quando Eduardo dos Santos, quando este pretendia continuar no partido para dirigir o processo eleitoral, ou seja, o presidente Eduardo dos Santos pretendia continuar no MPLA e a partir do MPLA gerir a questão relacionada com as autarquias. Mas os grandes, digamos, gurus do MPLA não permitiram e foi afrontado publicamente de que deveria dar espaço a João Lourenço para governar sozinho, porque ninguém havia incomodado Eduardo dos Santos quando a sua governação. E, portanto, o estatuto do MPLA, do ponto de vista estatutário, não dá possibilidade de mais um mandato. A Constituição, que a Carta Magna da República também não dá. Enfim, um Congresso extraordinário que não é eletivo, também não dá possibilidade de, por esta via, se aventar um terceiro mandato para o presidente do MPLA, e enfim, fica tudo difícil. Mas não transpirou nada desse gênero, pelo menos na reunião, na sexta reunião ordinária do Comitê Central. Exatamente. Do MPLA, não transpirou nada. Transpirou apenas, dito pelo seu secretário para a Informação, Dr. Esteves Hilário, questões relacionadas com a vida doméstica do país, ligadas ao investimento no setor da energia e água. E aqui ficou claro que é uma vontade do MPLA em mudar esse quadro. Por exemplo, questões ligadas às águas residuais e etc. Mas não do ponto de vista daquilo que são esses grandes assuntos que têm a ver com a manutenção do presidente João Lourenço, o futuro de João Lourenço, sobretudo, porque já se começa a falar do futuro de João Lourenço do ponto de vista político, porque o segundo mandato e último, felizmente, vai se esgotando e, enfim, a tônica da política africana, de que o político africano é o único que não vê o tempo passar. E parece que o tempo passou rápido para o presidente João Lourenço, está preocupado com mais um mandato. E é interessante isso, Salúcio até está a rir-se, que um bom democrata trabalha mesmo com o tempo estabelecido democraticamente. E esse é um debate completamente... Terá aproveitado bem o tempo que lhe foi dado? Não sei, não consigo dizer. Só ele sabe se aproveitou bem o tempo ou não. E pergunta ao cidadão lá se está feliz com a governação do presidente João Lourenço. Este é que vão dar a resposta, mas o que eu posso dizer é que governar é prever, governar é transformar. E desde que João Lourenço tomou posse, Angola não se transformou. Angola regrediu consideravelmente a todos os níveis. E essa regressão é política, econômica. Os dados estão aí, quem quiser que faça contas, e quem não quiser também que não faça contas, que usufrua daquilo que achar que foi bom nessa governação. Nós, e, portanto, fomos vítimas também de uma certa conjuntura internacional. De certa forma acabamos por, como se tem dito, levar a tabela. A conjuntura internacional, no âmbito da certeza política, também é previsível, porque o sistema internacional é dinâmico. E para um país como Angola... tivemos a Covid-19, depois surgiu a guerra na Ucrânia. Em política, de certa forma, Angola terá levado por tabela. Em política, todos esses aspectos são colocados na balança. Se surgiu uma hecatombe, como é que fica? Então, um político, quando se programam, no plano estratégico, por exemplo, propõe esses elementos todos, cenários vários, do pior e do melhor. E os países mais democráticos, para dar uma resposta sobre a Covid, foram mais democráticos na gestão da Covid. Os menos democráticos foram menos democráticos na gestão da Covid. E os resultados estão aí. A Covid-19 foi uma questão mundial. A conjuntura internacional ligada à guerra da Ucrânia também foi uma questão mundial. Mas Angola tem condições naturais para contrapor, pelo menos a guerra da Ucrânia, não diria a Covid. Mas se tivéssemos um sistema de saúde preventivo, poderíamos também lutar de uma forma diferente e diferenciada com a Covid, como aconteceu em muitos países. O que se passa é que o nosso sistema de saúde, não existe um sistema de saúde, ele é altamente curativo e não preventivo, e os sistemas preventivos conseguem melhor dar cobertura a situações como a Covid, que são situações endêmicas, de descontrole mundial. Não estou a dizer que Angola não está vulnerável como outros estados estão, está vulnerável sim, quando é uma questão endêmica, complica assim as contas. Mas se tivéssemos tido um sistema de saúde preventivo, de certeza que as pessoas iriam ter um outro ângulo. E nós não fomos tão atingidos assim pela Covid como outros países da Europa, por exemplo, como o caso da Itália, da Espanha, países da América, como o caso do Brasil, dos Estados Unidos da América, em que as pessoas morriam na rua. Não estivemos a estes níveis, os níveis que nós tivemos são públicos, os dados estão aí. O problema da Angola é um problema político, um problema da crise da democracia,
de gestão pública, de transparência da coisa pública e de governação. Esses são os problemas de Angola. Resolvidos estes problemas, e entendo eu que os resultados podem ser diferentes, no meu entendimento, porque os livros teóricos nos mostram isso, as práticas políticas noutros espaços nos mostram isso. O que nós temos observado é que estamos com um governo de um único partido, que já foi partido único, agora é o único partido, que fará possivelmente 50 anos de governação, e Angola continua sendo um país um país não bom para se viver. Angola continua sendo um país não bom para ser criança, um país não bom para ser jovem e um país não bom para ser mulher jovem. Portanto, um país não bom para se investir. Angola continua sendo, infelizmente, um lugar não muito bom para se viver. E, portanto, isto só se resolve com governação. E boa governação. Muito bem. Obrigado. De acordo com o calendário eleitoral, não fará possivelmente 50 anos, fará mais do que isso. Se nos atermos ao calendário eleitoral, só teremos eleições mais daqui a 4 anos, em 2027, o que significa que o MPLA vai completar 50 anos de governação de Angola o próximo ano. E tendo em conta isso, 2025, 26, 27... De poder desde a proclamação da independência. De governação? Sim. Não sei. Não, mas são 50 anos de poder e 50 anos de governação do Estado angolano. Agora, se é governação ou desgovernação, aqui também já é uma outra teoria, é uma outra discussão, com certeza. Para uma realidade como a nossa, e tendo em conta também o facto de o presidente João Lourenço muitas vezes ter vindo a público e condenado os atos que têm estado a acontecer ao nível do continente africano, que tinha que ver com os golpes militares e que muito a ciência política estuda, era bom que o presidente também da República fizesse, claro, uma introspecção sobre a possibilidade real ou não de estar a lutar para um terceiro mandato, o que, à luz dos critérios científicos, seria efetivamente também um golpe. Não seria, obviamente, um golpe de Estado, seria um golpe constitucional. Por quê? Porque para isso teria de alterar as regras do jogo quando o jogo já estivesse a começar, o que de facto favorece a si do que propriamente a todos os outros players e que põe em causa, com certeza, o real Estado democrático e de direito que nós estamos interessados em construir desde 1991 com, claro, os acordos de Bicesse, e começamos um processo, estamos muito longe de efetivarmos este processo, de tornarmos Angola uma verdadeira democracia. E, claro, João Lourenço não tem sido um bom subsídio para a concretização do espírito democrático que se quer do Estado angolano. Por quê? Porque tem permitido vários desgastes no que diz respeito ao respeito dos limites, liberdades, garantias dos cidadãos, a concretização efetiva da governação assente em pilares de democracia. Daí é que muitas vezes fala-se de estar a se construir mais uma autocracia do que propriamente a democratização do Estado angolano. Com isso, nós queremos dizer que era importante e fundamental que, ao nível mesmo da própria estrutura do MPLA, isso não fosse uma questão que se colocasse à mesa, na medida em que ela é condenatória a todos os níveis para a estabilidade do Estado efetivo, democrático e de direito. Nós estamos interessados em perceber que há militantes do MPLA que queiram de facto que a democracia seja efetiva, seja real e seja mais do que isso objetiva, e para isso é importante que estes travem, havendo efetivamente essa possibilidade, essa intenção, cogitando-se nos círculos mais restritos do próprio MPLA, essa possibilidade que aqueles que têm poder, aqueles que, tendo em conta o seu percurso histórico, tendo em conta o perfil e o papel que desempenham ao nível do próprio MPLA, que não permitam que isso seja uma realidade, que isso seja possível. Quer com isto dizer que João Lourenço não terá sido uma boa aposta, não terá sido uma peça que se encaixasse no baralho?
Para o MPLA não sei, mas para Angola, efetivamente, para os angolanos não terá sido uma boa aposta. Por quê? Porque, como já disse o Dr. Olívio, nós assistimos a regressões a todos os níveis. Para limitar o meu exercício, eu acho que ficaria pura e Mas foram simplesmente feitos importantes no investimentos, desnível da democracia, foram feitos uma importantes regressão investimentos e completa da continuam a ser democracia do feitos. Estado. Os investimentos sempre foram possíveis e farão sempre parte da agenda política dos Estados, daqueles que detêm a governação. Agora, é importante que esses investimentos sejam feitos com transparência e suas estruturas e não só impactuem na vida dos cidadãos. Quais são os grandes investimentos que nós tivemos com o presidente João Lourenço? São investimentos que limitaram-se efetivamente na construção de infraestruturas ao nível hospitalar e mais o quê? Mas absolutamente nada. E o que é que nós temos de efeito, de impacto na vida real do cidadão desses hospitais? Boa parte deles não trabalham, boa parte deles não têm recursos humanos, não têm o capital humano, boa parte deles têm máquinas modernas, mas que não são utilizadas porque falta-nos recursos humanos e com isso não tem se conseguido debelar o problema de saúde pública de Angola. Continuamos a morrer de forma desastrosa nos hospitais, continuamos a não termos capacidade de responder às demandas dos nossos hospitais. Qual acha que devia ser a estratégia? Eu penso que era importante que o presidente João Lourenço percebesse realmente os problemas dos angolanos. Isso era importante. E mais do que isso, compreender quais seriam efetivamente as prioridades dos angolanos. Nós tivemos muitos problemas ligados, claro, tivemos e temos problemas ligados à construção de uma agenda de Estado. E o grande problema é que quem governa em Angola nunca governou tendo em conta os vários programas eleitorais que apresentou aos eleitores, aos cidadãos. Há uma governação circunstancial, extemporânea, é uma governação não tão populista, mas é uma governação que é quase que aquela que atende para problemas circunstanciais e, portanto, uma governação... A equipa selecionada não terá sido das melhores, não terá sido a mais acertada? Porque entendemos que enquanto presidente não pode fazer tudo sozinho e daí ter um conjunto de pessoas a sua volta. Aí está o grande problema. Isto também tem que ver com o facto de sermos um Estado muito centralizado, em que quem de facto exerce e manda no Estado é uma pessoa, e essa uma pessoa efetivamente é o Presidente da República. Por quê? Porque é ele o titular do Poder Executivo, que é auxiliado por ministros de Estado, secretários de Estado, governadores, e não só, mas, claro, num princípio de subordinação. Estes não têm autonomia por si só de definirem o que é prioritário, por exemplo, para as áreas ou os setores em que mandam, porque devem subordinação. Por quê? Porque estes não são detentores de um poder real e efetivo, não. Eles são subordinados de um indivíduo que tem todo o poder em si e, claro, tendo em conta as suas vontades, demanda ações que podem ou não ser concretizáveis por via desses auxiliares. Portanto, está aqui também uma discussão que levanta a questão da descentralização do Estado, levanta a questão das autarquias locais e que, de uma ou de outra forma, põe em causa, com certeza, o desenvolvimento efetivo do Estado. Isso de ter ou não uma boa equipa é uma questão que poderá ser subjetiva ou objetiva, dependendo da análise que for feita, mas a realidade é que temos o MPLA há mais de 48 anos no poder e temos a mesma Angola pobre, temos a mesma Angola com problemas sociais enormes, temos a mesma Angola com problemas e níveis de intolerância altos, temos a mesma Angola com problemas de democraticidade do Estado e, efetivamente, temos a mesma Angola que continua a adiar os sonhos dos angolanos. É só vermos o gráfico de saída de cidadãos mais jovens de Angola para outras latitudes, no sentido de procurarem novos ares, novas possibilidades de concretização dos seus sonhos e, claro, de uma vida melhor, de garantia do bem-estar, de garantia da sua segurança enquanto pessoa, coisas que quem governa, infelizmente, não consegue concretizar, até mesmo à luz do imperativo constitucional, que é o artigo 21 da Constituição da República, que demanda para as tarefas fundamentais dos Estados que deviam ser efetivadas, deviam ser valorizadas por quem detém o poder como pilares principais para
para a efetivação do Estado Democrático de Direito e, claro, para o bem-estar de todos os angolanos. Muito bem, obrigada pelas suas palavras. Dr. Saluce, vamos aproveitar para saudar o politólogo e, aliás, o jurista e sociólogo Samora Neves, que acaba de chegar aqui ao nosso estúdio. Seja bem-vindo, antes tarde do que nunca. Boa tarde. Claudemir, boa tarde para os meus colegas de painel, boa tarde Angola, boa tarde a todos os rádio 20 da Comercial Despertar, e estamos aqui para servir a nação. Muito bem. Bem, sou obrigada a passar já a palavra assim em relação ao nosso primeiro tema. Bem, doutor Samora Neves, estamos a falar sobre a reunião do Bureau Político e Comitê Central que foram realizadas na sexta e no sábado pelo MPLA, e queremos também saber qual é a sua visão relativamente a isto. Já ouvimos aqui o Dr. Saluce e o Dr. Quilumbo. Queremos agora saber qual é o seu pensamento. O artigo 75º dos atuais estatutos do MPLA, saídos do Congresso Ordinário de 2021, na sua linha B, atribuem ao Congresso Ordinário a competência de rever, modificar e aprovar os estatutos e o programa do partido, negando a qualquer outro fórum o privilégio de fazer alteração ou alterações ao principal documento que rege a vida interna dos camaradas. O que é que estas palavras revelam em termos mais simples, Dr. Samora? Poderá ou não, caso queira, o presidente João Lourenço concorrer a um terceiro mandato? Será que também os militantes do partido vão apoiar, caso queira, esta ideia de João Lourenço? Olha, primeiro trazer aqui a ideia que efetivamente, tal como nós nos pronunciamos no domingo passado e também no decorrer da semana nesta casa de rádio e não só, o MPLA discutiu assuntos internos e da vida econômica social do país, com particular destaque ao setor de energia e águas. E pronto, isso efetivamente era a nossa visão, era a maneira como encarávamos o atual momento do partido MPLA. Não me parecia que no cenário atual, no momento, o MPLA estivesse interessado em discutir questões ligadas à realização de congressos extraordinários concretamente. Na medida que o MPLA tem projetado para 2026 a realização do seu congresso ordinário, e não me parece que há necessidade de realizar um congresso extraordinário apenas para alterar portanto, artigos dos seus estatutos que colocam em causa portanto, a definição dos mandatos do presidente do MPLA. Com isso estou querendo dizer que no MPLA não há efetivamente limitação de mandatos, embora faça aqui esta interpretação extensiva da norma que tem que ver com o facto de o cabeça de lista às eleições gerais deverá ser o presidente do MPLA, e que isso traz a ideia de haver aqui a limitação de 2 mandatos, considerando a ideia de que, portanto, do ponto de vista constitucional, os cidadãos só têm direito a 2 mandatos, pelo menos é assim que está a nossa Constituição, mas o meu entendimento aqui é mais alargado. Eu penso que este artigo por si só não faz limitação de mandatos, por conta de que, por um lado, nós podemos ter, já que afirmei, um cenário em que de um lado temos um candidato, temos o presidente do MPLA voltar a ser o presidente João Lourenço, por exemplo, em dezembro de 2026, pois nesta altura o MPLA ainda não poderá, vamos dizer, escolher, indicar quem é o seu candidato a cabeça de lista para as eleições de 2027. E, portanto, sendo assim, o presidente João Lourenço pode concorrer a um terceiro mandato no MPLA. Mas não estaríamos aqui a violar os estatutos do MPLA? De Eu vejo maneira até nenhuma. o Dr. Quilumbo a folhear
parece que tem em mãos os estatutos do MPLA, porque segundo os estatutos, o presidente do partido é também o cabeça de lista, exatamente. é o candidato, portanto, a presidente E pelo aquele partido. cenário de bicefalia, João Lourenço... Exatamente. Não, Cladmer, o que se coloca é, em 2026, o MPLA pode ainda não definir o seu candidato às eleições gerais. Estaremos em dezembro de 2026. Nesta altura, o presidente João Lourenço pode concorrer ao cargo de presidente do MPLA. Este é o meu entendimento, efetivamente, desta norma. Agora, não ao cargo de presidente da República no ano posterior. Eu estou agora a me colocar só na vida interna daquilo que é do MPLA. Em 2026, em dezembro de 2026, a altura em que se poderá realizar o Congresso Ordinário do MPLA, o presidente João Lourenço pode concorrer a um terceiro mandato, explicando porque o presidente João Lourenço, o Estatuto do MPLA não proíbe, não limita mandatos, não proíbe quantas vezes você vai concorrer. Agora, há uma espécie de limitação que aparece, já explico, permita-me só, quando fala que o cabeça de lista deve ser o presidente do MPLA. Logo, o MPLA pode decidir o seu cabeça de lista, vamos supor, em fevereiro. Mas, em fevereiro, em março, e decidir realizar um congresso extraordinário. Mas já estaríamos aqui a inverter... E como se não bastasse, não, permite-me só, como se não bastasse, o MPLA pode, em dezembro de 2026, decidir alterar os seus estatutos. Ele elege o presidente João Lourenço como presidente do MPLA, pode alterar o artigo, efetivamente, que diz que o cabeça de lista deve ser o presidente do MPLA, e ali... Não percebi? Antes ou depois do Congresso? A alteração? Pode ser no Congresso. Aliás, a alteração só é possível no Congresso. No Congresso Ordinário. Não é possível alterar fora do Congresso. A alteração dos estatutos ocorre no Congresso. No Congresso Ordinário. Se em 2026 o MPLA, no entendimento próprio, entendendo que, olhando para os seus objetivos eleitorais, entender que deve o presidente João Lourenço continuar a presidente do MPLA e quiser alterar este artigo, o Congresso é soberano, é legítimo, pode alterar o Congresso, pode alterar o artigo. Cassaluz queria falar primeiro. Sim, rapidinho, um minuto a cada para podermos passar já para o segundo tema. Eu penso que a leitura do meu amigo aqui é uma leitura irrealista e que não tem em vista cenários que em política muitas vezes são produzidos, que têm a ver com as ambições e a agenda política dos partidos para lá de um ano, para lá de 2 anos. E pensamos nós, tendo em conta os estatutos próprios do MPLA, uma ideia baseada no que o Samora apresenta aqui é quase que irrealizável, na medida em que o MPLA não estaria interessado em 2026, portanto, de eleger novamente João Lourenço como presidente do MPLA, sem que tivesse em conta a condicionante constitucional, que a partida já o coloca como um jogador fora do campeonato, um jogador fora das hipóteses de concorrer em 2027. Daí é que, por mais que alterem o artigo dos estatutos do MPLA, sem ter em conta uma possível revisão constitucional que permita efetivamente João Lourenço de exercer mais do que 2 mandatos, eu não vejo um MPLA interessado a eleger um indivíduo que depois não vai ser seu candidato, quando os seus estatutos ditam que o seu presidente deve ser o cabeça de lista, ainda que tal correção seja feita, tal revisão seja feita ao nível dos estatutos. Não estou a ver um MPLA a corrigir os estatutos em dezembro de 2026 e esperar uma revisão constitucional no princípio de 2027, antecedendo-se ao processo eleitoral. Eu acho que seria, do ponto de vista político, uma atitude com pouca maturidade, e eu, com certeza, conhecendo o MPLA, não acredito que isso possa ser possível, a não ser que o primeiro elemento a se ter em conta venha a ser efetivamente a Constituição,
que é o principal e maior bloqueio de João Lourenço para uma possível eleição, para um possível terceiro mandato em 2027. Dr. Quilombo, até que Não vou mais folhear ponto, os estatutos do conhece o MPLA para dizer se sim ou Eu acho que o Salus fez uma leitura interessante, porque qualquer partido político, independentemente dos seus estatutos que permitam ou não permitem, o documento reitor de uma república é a Constituição. E a Constituição é clara em não mais do que 2 mandatos. Logo, não será o MPLA a arriscar em ter um presidente que não seja o cabeça de lista. 2, o Rui Falcão Pinto de Andrade deu uma entrevista bombástica, muito antes de ser exonerado numa rádio concorrente, onde deixou bem claro esse elemento. Portanto, eu acho que vai ser essa tendência de se alterar num congresso ordinário, porque é ali sim onde há a possibilidade de se alterar algum artigo, algum elemento estatutário, e é normal, em cada congresso os estatutos são melhorados, os partidos têm essa capacidade de melhorar os estatutos em cada congresso. E essa vontade de alterar este elemento, ao ser verdade que se vai alterar o estatuto do MPLA para dar mais um mandato ao presidente do MPLA, que deve ser este cabeça de lista, é verdade que se quererá alterar a Constituição. E, portanto, este é que é o tema, este é que é o debate. E entendo que, em função daquilo que disse Rui Falcão Pinto de Andrade, que era qualquer coisa como o secretário para a Informação do MPLA, que é um homem muito poderoso, e falou numa entrevista muito séria, num programa muito conhecido entre nós, e não foi coincidência, porque em política não há coincidência, que depois daquela entrevista ele foi exonerado. Poderá ter custado caro aquela entrevista. Então eu entendo que há sim uma vontade do famoso terceiro mandato, até porque algumas dinâmicas políticas internacionais demonstram isto. Quando, por exemplo, ainda hoje falei com alguém, não consigo agora recordar mais ou menos em que circunstância coloca-se essa situação, mas enfim, o presidente João Lourenço aí está, em nenhum momento veio desmentir. Se tivesse realmente essa vontade de cumprir apenas os 10 anos que constitucionalmente é consagrado, diria, no momento que ele foi questionado, isso nem foi em Angola, deve ter sido até numa das suas viagens, onde ele disse a seu tempo se vai discutir sobre o terceiro mandato. Portanto, se não houvesse essa pretensão, era esbater logo ali. Ou então há uma vontade. Se calhar não achou ele na altura oportuno? Não pode ser oportuno nem inoportuno. O problema é que há uma limitação constitucional, ponto. Qualquer vontade que altere essa limitação constitucional é uma violação. 2, sendo que o presidente João Lourenço conhece e domina a Constituição da República de Angola e sabe que ela limita, independente de todas as engenharias jurídicas que podem surgir, mas ela diz que só são 2, o presidente, em nome da estabilidade e da transparência, diria que não, nós temos um documento reitor da República de Angola que limita para 2 mandatos e ponto final. Este silêncio revela... Esses assuntos ficava esbatido. Agora, ou há uma vontade implícita, que é política, ou de marketing, de manter o nome do presidente João Lourenço no debate político. Também é possível, atenção, que algumas estratégias de marketing podem se utilizar a estratégia de vítima, de colocar a pessoa no debate, que isso mantém a popularidade ou algum nível de aproximação com o cidadão. Pode ser que seja essa estratégia. Agora, entendo que o MPLA, sendo um partido, também temos que reconhecer que o MPLA tem estatutos, mas às vezes é maleável, sobretudo quando a pessoa que tem o poder do Estado, que é o presidente João Lourenço, que a Constituição lhe dá o poder de ser titular do Poder Executivo, consegue, por via desta, manipular instituições e coagir pessoas ligadas ao MPLA, e eles não conseguirem se pronunciar do ponto de vista prático. E eu termino em 2019, num discurso da Nação, e isso é um dado interessante, eu convidei as pessoas a analisarem sobre isso. O presidente João Lourenço disse que tem 2.700 processos de peculato. Peculato é um crime específico para quem foi gestor público, e está aqui o colega jurista, poderá concordar ou discordar. E praticamente não tem perdão, é algo muito, muito, muito forte. E gestores públicos, até agora, só pessoas ligadas ao MPLA tiveram acesso à gestão pública. E ele, ao dizer isso publicamente, o presidente, ao dizer isso publicamente, ele está a coagir as pessoas a não o afrontarem internamente no MPLA. Isso aconteceu.
Porque muitos estados, como a Turquia, como a China, como a Índia e como a África do Sul até é um exemplo bom para se comparar a Angola, todos os chefes de Estado dos países que eu citei, exceto a África do Sul, que usaram, ou que combateram a corrupção, usaram o combate à corrupção para afastar todos os adversários possíveis dentro do partido e na República para portanto, confrontar em sede de eleições. Portanto, penso que vai ser um debate inócuo e isto vai violar a Constituição, vai criar naturalmente um ambiente não muito bom do ponto de vista político e não há, portanto, não há condições nem políticas, nem econômicas, nem sociais para que o presidente João Lourenço se mantenha na República de Angola. Se vai manter no MPLA, no formato do MPLA. Muito bem. Pronto, doutor Samora, eu fico às vezes com a impressão. Devo dar-lhe um minuto. Não, tá bem, em um minuto eu penso que eu consigo. Eu às vezes fico com a impressão que há algum medo de alguns políticos concorrerem com o presidente João Lourenço. Parece-me que há algum medo nesse sentido. Não porque, repara, nós não podemos distorcer aquilo que é possível e é de lei. No cenário constitucional, estamos todos de acordo que o presidente João Lourenço tem a limitação de 2 mandatos. No atual cenário, até aqui estamos todos de acordo. Pelo que, no MPLA, o presidente João Lourenço pode, no atual contexto estatutário do MPLA, concorrer ao 3º mandato, portanto, ao 3º mandato no MPLA. Isso vai pressupor dizer, não digo até o 3º mandato, será o 2º mandato no MPLA. Isso vai pressupor dizer que em dezembro de 2026 é normal que os partidos políticos alterem os seus estatutos. É altamente normal. Isso ocorre com todos os partidos políticos. E o MPLA também pode decidir assim, que vamos ter um presidente da República que pode não ser o cabeça de lista. E se isso ocorre... Está a concordar com isso? Se isso ocorre... Não, ao menos que não me tinham percebido. Não. Se isso ocorre... Está a concordar completamente. Permita-me só. No final eu se disse isso ocorre... Deixa-me só terminar. Pode ser presidente do MPLA, mas da República não. Eu tinha um minuto, mas por favor... Eu posso contrariá-lo publicamente. Posso fazer isso. Está a concordar completamente conosco. E muito obrigado por ter concordado comigo. Pronto, como dizia aí bem, não é? E talvez não me tinha percebido. O presidente João Lourenço, em dezembro de 2026, estará em condições de concorrer. Agora, o MPLA pode, naquele congresso, decidir alterar efetivamente este artigo que obriga que quem vai ser cabeça de lista seja necessariamente o presidente do MPLA, passando a ter a possibilidade do presidente do MPLA não ser o cabeça de lista, portanto, do MPLA às eleições gerais. Ao ser assim, o presidente João Lourenço vai concorrer. Mas também, atenção, que é possível do ponto de vista constitucional, do ponto de vista político, é possível termos um cenário em que se altere a Constituição e haver um 3º mandato. De quem? Do presidente João Lourenço. Agora não consigo perceber, agora fiquei mais confuso ainda. Se ficou confuso, eu lhe esclareço. Faz favor. Se nesta altura, e atenção, a UNITA, por exemplo, já admitiu isso publicamente, que está interessada na revisão da Constituição. Mas não consta exatamente no artigo da alteração para mais um mandato do qualquer outro candidato. Eu não estou a falar dos temas levantados pela UNITA. Estou a falar daquilo que foi a manifestação pública. Manifestação pública significa o quê? Significa que é diretamente proporcional ao que o MPLA pensa também? Tens que me deixar falar. Não, eu tenho que perceber onde você quer chegar. Para eu poder perceber o que você quer realmente. Quando você diz que o presidente João Lourenço pode no MPLA, eu tenho que perceber, meu caro amigo. Capacidade de perceber. Eu não estou percebendo, eu quero perceber. Então tem que mas faz favor, repita só duas questões. Bem, em circunstância que no MPLA ele terá mais um mandato, em circunstância que na República também terá. Em relação ao do MPLA, vamos ter em atenção muito claro. O tempo. Está certo, em relação ao MPLA. Não, deixa-me só continuar. Sou obrigado a cortar o microfone aqui ao Dr. Quilombo para podermos perceber rapidinho o pensamento do Dr. Samora e depois, por favor, Dr. Samora. Eu já disse que em todos os congressos os partidos políticos podem alterar os seus estatutos.
Muito bem. O MPLA, em dezembro de 2026, pode alterar o artigo que obriga que o presidente do MPLA seja o cabeça de lista do MPLA às eleições. Também pode alterar, já que pode alterar os estatutos. Em dezembro vai ter o Congresso Ordinário de 2026 e pode alterar. Se alterar, atenção, ao alterar, o presidente João Lourenço pode continuar a ser o presidente do MPLA, elegendo-lhe ali naquele congresso. Logo, o MPLA terá a possibilidade, de, se não se altera a Constituição, de indicar um outro candidato, passando a ter o presidente da República, se o MPLA novamente voltar a ser governo. O presidente da República do MPLA não é o presidente do partido. Pronto, é possível. Agora, no cenário constitucional, no cenário constitucional, só é possível João Lourenço voltar a concorrer se haver alteração à Constituição. E digo, eu estava explicando que a UNITA já manifestou vontade de alterar a Constituição. Onde é que há divergência, no meu entendimento? Onde é que a UNITA não toca? É no facto de que o interesse da UNITA não é alterar eventualmente não é exatamente o número de mandatos. Logo, talvez o interesse da UNITA, que tem estado também publicamente a manifestar, essa é a separação da eleição do presidente da República em relação aos deputados. Ou seja, vamos ter aqui eleições presidenciais e eleições legislativas. Quer dizer, voltaríamos aqui para o cenário que tivemos em 92. É esse o interesse que a UNITA apresenta. Entretanto, quem tem vontade de alterar uma Constituição, como podem imaginar, a UNITA sozinha não consegue alterar a Constituição. Nem o MPLA nessa altura consegue. Logo, se a UNITA quiser alterar a Constituição, se o MPLA tiver a mesma vontade, logo não vai ter só vontades da UNITA na alteração, porque para isso o MPLA em momento nenhum aceitaria e não vai ter só vontade do MPLA, porque a UNITA também em momento nenhum aceitaria. Dali que eu entendo a possibilidade de se alterar a Constituição, olhando para todos esses cenários, ela existe. E se nós alterarmos a Constituição, a possibilidade de vamos supor que a Constituição alterada diga, pode-se agora concorrer até um terceiro mandato. Então o presidente da República, João Lourenço, pode até chegar a fazer aquilo que o presidente José Eduardo dos Santos na altura fez. Em 2017, José Eduardo dos Santos ainda podia concorrer do ponto de vista constitucional, mas decidiu não concorrer. E o presidente João Lourenço, ainda que tenha, por exemplo, essa possibilidade constitucional e decidir, não quero concorrer para um terceiro mandato e não concorra. Até lá, segundo o meu colega acaba de dizer, João Lourenço já é presidente para poder expressar a última. Ainda não. Foi o que você disse há pouco, meu caro. Não. Por isso que eu estou confuso. Não. Até assim, lá, em dezembro de 2026, o MPLA não vai decidir. Não foi acredito. Não foi isso que você disse. Provavelmente queira. Não vai decidir o candidato a presidente. Vai decidir o quê? O que é certo é que em 2026 o MPLA vai eleger o seu presidente. Isso aqui... E quem será? Não, que isso? Mas você acabou de dizer agora que João Lourenço... Não. Você acabou de dizer agora que João Lourenço será candidato. Será candidato do MPLA. Não, e eu disse, tanto uma bicefalia. João Lourenço tem do ponto de vista estatutário, ele não terá impedimento em 2026. Por quê? Porque se vai alterar o estatuto. Não! E ainda que não altere. Não é possível nesse cenário. Ainda que não altere. Não é possível nesse cenário. João Lourenço ter mais um mandato no MPLA. Bem, e isto é público. Doutor Samora, se fosse emprestado. Eu tenho. Posso emprestar o estatuto? Muito bem. Eu tenho os estatutos de todos os partidos. Sou forçada a cortar os microfones porque precisamos mesmo de passar para o segundo tema, senão não vamos chegar lá. Ainda bem que é um debate, significa que não vamos convergir em relação... Exatamente, ainda bem que é um debate. Cada um tem uma visão diferente e o objetivo é passarmos esta mesma visão ao nosso vasto auditório. Agora, 14:02, temos mais temas e vamos ter de correr, vamos ter mesmo de aproveitar o pouco tempo que nos resta para podermos abordar os demais temas selecionados para esta edição do Prova
prova dos factos. Centrais sindicais avançam para a segunda fase da greve nacional, quando o Executivo anuncia remuneração suplementar para a função pública. Os funcionários públicos e agentes administrativos do regime geral da função pública beneficiarão de uma remuneração suplementar de 30 mil kwanzas a partir do dia 1 de junho próximo, determina um decreto assinado na passada quinta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço. O mesmo diploma estabelece, por outro lado, que o pessoal da carreira docente do ensino superior e investigador científico, a partir igualmente de 1 de junho, terá direito à remuneração suplementar definida de acordo com a seguinte tabela. Professor catedrático, 495.282 kwanzas. Professor associado, 451.060 kwanzas. Professor auxiliar, 424.527 kwanzas, assistente 397.994 e depois temos os investigadores científicos, ou seja, investigador coordenador 495.000, investigador principal 451.000, investigador auxiliar 424.000, assistente de investigação 397.000. Estou só aqui a resumir para aproveitarmos devidamente o nosso tempo. Portanto, este diploma, de forma assim muito resumida, surge numa altura em que as centrais sindicais anunciaram para a próxima segunda-feira, 22 de abril, a 30 do mesmo mês, a segunda fase da greve geral. Dr. Saluce, partindo do princípio de que os suplementos remuneratórios são atribuídos quando as funções exercidas tenham condições mais exigentes do que as de outros postos da mesma carreira e categoria, essa superior exigência que implica o pagamento de suplemento remuneratório poderá ser pontual ou permanente. Partindo deste princípio, será que é uma forma que, se calhar, será que é uma forma que o Presidente da República encontrou de modos a acalmar os ânimos? Qual é a visão que tem? Eu penso que terá sido uma alternativa que o Presidente da República encontrou para esquivar-se das contendas que tem vivenciado no que diz respeito às reivindicações, portanto, da função pública, na concretização e criação de condições que permitam o exercício normal dos agentes públicos, ou seja, dos funcionários públicos. Mas pensamos nós que essa tentativa do presidente de João Lourenço de acalmar os ânimos destes atores importantes do nosso Estado, ela levanta aqui questões que dizem respeito à falta de bom senso por parte do Presidente da República enquanto chefe do Estado, claro, enquanto titular do Poder Executivo, e mais do que isso, levanta também aqui uma questão de falta de vontade política no que diz respeito à governação para a abertura e para o diálogo. O Presidente João Lourenço está consciente das reivindicações, conhece os cadernos reivindicativos das centrais sindicais, sabe perfeitamente quais são as exigências. Era mais fácil sentar-se à mesa e não é uma questão de ser mais fácil, era o caminho viável para se encontrar uma solução que fosse satisfatória para todas as partes, quer para o Estado angolano e quer efetivamente para os próprios funcionários públicos. E o Presidente, ao agir assim, apresenta aqui uma certa revelia, um desinteresse em dialogar com as centrais sindicais, um desinteresse em ouvir efetivamente as reais preocupações dos sindicalistas e expressa aqui a não vontade de dialogar. Por quê? Porque era mais fácil convocar claramente as centrais sindicais, perceber o que é possível ao nível da condição econômica e financeira do Estado, concretizar à luz do caderno reivindicativo, e o que não era possível, e juntos encontrarem, claro, o bom senso e a satisfação coletiva das partes. Agora o Presidente João Lourenço apresenta aqui uma posição que não é boa para efeitos de boa gestão do que de todos os angolanos. É uma decisão unilateral, é uma decisão que nunca correspondeu, nem poderá corresponder efetivamente com as expectativas das centrais sindicais, e pensamos nós que a legitimidade para a continuidade da greve, claro, ela é óbvia, e a partir da manhã começa efetivamente a segunda fase da greve, que vai até mais ou menos o dia 30 do respectivo mês, ou seja, do mês corrente. Muito bem. Portanto, há um desinteresse do Presidente João Lourenço em manter um
diálogo de forma realista, sincero e claro que seja a posição mais óbvia de um chefe de Estado. É o mais normal a fazer. E vou já aproveitar estas suas últimas palavras para perguntar ao Dr. Quilombo. João Lourenço, Dr. Quilombo, aproveitou a reunião do Comitê Central do MPLA para tratar de uma questão de interesse nacional e de muita sensibilidade, pelo menos para todos os funcionários da função pública. Não acha que devia tê-lo feito nas vestes de Presidente da República? Este é um problema muito sério. Sabe que são os tais casacos para uma única figura. Nós temos a classe detentora do Poder Executivo do Estado, que é suportada por um partido político, e tem o titular do Poder Executivo, que é uma única pessoa, que torna o poder unipessoal. Esta uma única pessoa tem a responsabilidade de chefe de Estado, Presidente da República, comandante em chefe, já são 3, e presidente da estrutura política que o suporta, 4 casacos. O presidente João Lourenço tem uma auxiliar, que é a ministra do Trabalho, né? Acho que é o Trabalho. Exatamente, Trabalho e Segurança que Social. está a negociar com as centrais sindicais e que disse várias vezes que ninguém dá aquilo que não tem. O presidente João Lourenço, na condição de presidente do MPLA, numa reunião do seu partido, parece que conseguiu dinheiro para dar aquilo que não tem e deu 30%. Portanto, como disse o Salus, a revelia das discussões sindicais, porque na mesa de discussões Doutor Quilombo, sindicais... só um apontamento importante. Esta remuneração suplementar de 30 mil kwanzas não se aplica aos funcionários públicos e agentes administrativos que já beneficiaram de suplementos remuneratórios no âmbito da política remuneratória setorial. Os 5% que se refere. Exatamente. Portanto, 5% agora 30%. Primeiro Exatamente. que há uma exigência que é visível e normalmente as exigências são esbatidas na mesa de negociações. As comissões sindicais têm um caderno reivindicativo com pontos que são as exigências e normalmente, se chegar a consenso de um ponto, é um grande ganho para uma comissão sindical. É um grande ganho. Posso falar como sindicalista, já participei de reuniões do género. Pode levar uma agenda de 5 pontos. Se conseguir dos 5, 1, é um grande ganho. E, portanto, ali começa o momento de negociação. E ninguém vai a uma mesa de negociação com 100 para sair com 100. A pessoa vai para uma mesa de negociação com 100, vai ser que posso sair lá com 75, mas com menos de 50 nunca, porque senão não vou saber representar, nem saber representar o interesse daqueles que me elegeram para estar ali. O presidente João Lourenço, a avançar com esta iniciativa, a partir do Comitê Central do seu partido, é outra demonstração inequívoca de que nós às vezes confundimos o poder do Estado com outros espaços políticos. O MPLA pode ser, e é, o partido que sustenta o governo, mas a questão é de Estado. A questão é de Estado e está a ser discutida num fórum de Estado, com sindicatos que representam a massa ativa mais importante de qualquer Estado, que são os trabalhadores. E a greve é geral. A greve é geral em todo o setor trabalhista. Não só na função pública. Passou-se de forma negativa essa informação de que a greve é exclusiva ao funcionalismo público. Não, a greve é geral. Em todos os espaços onde há trabalhadores afetos àquelas centrais sindicais, que são números consideráveis, são 100 e tal sindicatos. Portanto, devem aderir de forma massiva à greve. Há aqui uma vontade do governamental, que é também legítima. O governo pode, naturalmente, em função daquilo que são as suas capacidades de resposta, reagir, encontrar mecanismos para aliviar a pressão. Mas tem que ser uma questão negociada e não uma questão feita num âmbito político partidário. Podiam até ter discutido essa questão e dali ter deliberado, mas o anúncio é no Estado. É a senhora ministra que levaria a proposta na mesa de negociações e para meus senhores. O meu partido reuniu, orientou o executivo e o executivo, naturalmente, apresentava essa visão. Temos aqui essa visão de 30%. E a comissão sindical iria, naturalmente, encontrar ou aceitar ali ou regressar a um congresso, a uma assembleia dos trabalhadores para deliberar se de facto aquela proposta é ou não é aceitável. Não acontecendo, é prepotência, é arrogância e é um bocadinho das características do presidente João Lourenço, que é um político e infelizmente os Estados tomam às vezes a posição de quem é governo, de quem é poder, e estamos a sentir isso. E isto desautoriza a senhora ministra do Trabalho, que está a negociar com a Comissão Sindical, incentiva e afronta os sindicatos, que vão sentir-se naturalmente afrontados e não vão querer recuar.
E eu fiz alguns contatos para saber qual vai ser a posição dos sindicatos. Eles já reagiram automaticamente. Disseram que no dia 22, que é amanhã, começa a segunda fase de 10 dias. Foi 3 dias, 10 dias, e vem a fase mais difícil. E pelo que eu estou a ver, a mobilização está a ser muito forte. Houve 95% de adesão, pelo menos nas 3 conferências de imprensa apresentadas pelo representante, porta-voz desta greve, que é o Sr. Teixeira Cândido. Houve uma adesão de 95%. Eu estive no interior e conversando com o pessoal ligado ao sindicato, ligado ao funcionalismo público, nos deram a informação que aderiram naturalmente a mais alto nível. Só que o problema do executivo, que não está, portanto, a saber negociar, no meu entender, é que a segunda fase é a fase mais dolorosa de uma greve. Porque se na primeira fase há serviços mínimos, na segunda fase já não há. É um bocadinho mais pressionada, um bocadinho mais pesada. E a pressão cai. Normalmente, qualquer governo sério, quando já se vai à greve, ele faz tudo para que a segunda fase não aconteça. Porque sabe que a segunda fase é muito mais dolorosa. Mas eu vejo, com muita preocupação, este governo completamente desinteressado. Que a segunda fase, se vem ou não, há desinteresse. Já houve aqui em Angola uma marcha do MPLA novamente, com os médicos do bem, a contrariar os médicos supostamente do mal, que tinham aderido à greve, médicos e enfermeiros. Portanto, são essas questões que têm que nos levar a crer que é importante olharmos. Temos Angola como o único lugar do mundo em que podemos ser felizes. E quem governa tem que saber que governar é prever, é transformar e é realizar a vida do cidadão. As greves é um sinal de ilegitimidade, demonstração de ilegitimidade, que começaram, atenção, em 2017. Nunca houve tanta greve neste país desde que o presidente tomou posse, em setores estratégicos. Muito bem. Doutor Samora, faltou sensibilidade da parte do governo liderado por João Lourenço? Não, eu estou espantado, confesso, com as abordagens dos meus colegas de painel. Parece que estão a criticar alguém que não está a fazer bem. E isso aqui me parece que é contrassenso. Me parece que não estamos a falar da mesma coisa. Porque nós estamos a nos referir a alguém que não decidiu retirar o nosso dinheiro, o nosso salário. Estamos a falar de alguém que decidiu aumentar. Quer dizer, se alguém decidiu aumentar, em princípio nós temos que reconhecer esta ação como benevolente, essa ação como boa. E aqui tenho que efetivamente dar os meus parabéns ao presidente João Lourenço por ter interpretado bem o momento que se está a viver. Eu penso que as centrais sindicais estão de facto no direito de fazer as reivindicações que fazem e também estamos solidários com elas, até porque nós sabemos que é um grupo de pressão importante para também o desenvolvimento do país, mas é importante o governo começar a dar sinais de que tem vontade de realizar os angolanos, tem vontade de resolver os problemas que afligem essa camada, que é a camada trabalhista. E este é um sinal. É claro que é um sinal, e um verdadeiro sinal. E digo mais, o governo... Não, este conceito de bajular que às vezes traz não é muito educado. Não é muito educado. Se deixar o doutor Samora falar. Doutor Quilombo, por favor, vamos deixar o doutor Samora também exprimir o seu pensamento. Talvez por ser na despertar ainda lhe podem continuar a ouvir, porque é uma aberração que fez. Devia ter um pouco de educação e ética no debate. Por favor, doutor Samora. Eu poderia perguntar se é militante de qualquer outro partido. E eu não vou continuar a discutir por uma questão também de educação, não vamos baixar Por favor, pode apresentar a sua ideia. Eu estava a dizer efetivamente que o governo já deu esse sinal em janeiro. Fez esse aumento, portanto, esse incremento de 5% para toda a função pública. Foi um sinal positivo. Aumentou, não diminuiu. Doutor Samora, acha que este aumento vai se refletir na vida dos... Tudo que aumenta, quer dizer, aquilo que não nos diminui, claro que reflete-se em alguma coisa na nossa vida. E digo mais, o presidente João Lourenço também tocou numa camada mais, vamos dizer, que mais sofre com esta situação de não aumento salarial, que tem a ver com os funcionários do regime geral.
repara que nós, recentemente o governo admitiu funcionários, terá sido em 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, admitiu funcionários até de limpeza que estavam a ganhar 32 mil. Estes funcionários, passado menos de 1 ano, o governo ascendeu-lhes para 67 mil. Agora o governo vai dar acima de 100 mil para esses funcionários. Não vamos ter, e olha aqui algum dado interessante. Se está a defender um salário mínimo de 100 mil kwanzas. Se nós estamos a defender um salário mínimo de 100 mil kwanzas, e na função pública não teremos mais ninguém a partir de junho a ganhar abaixo de 100 mil kwanzas. Isso é interessante. Mas, doutor Samora, é uma remuneração suplementar que pode ser permanente ou não? Significa que a qualquer momento... Efetivamente, nós não teremos mais funcionários públicos doravante a ganhar abaixo de 100 mil kwanzas. Isso é um dado importante. São apenas 30 mil kwanzas. Não, porque hoje o Estado paga menos, o mínimo que paga são 67. 30 mil kwanzas daria são 67, aumentou 30 mil 5%. Estaríamos em 100. Vamos perceber, aumentou 5% em janeiro, agora vamos ter 30%, 30 mil kwanzas. Mas ainda assim não chega a 100 mil kwanzas. Não chega a 100 mil não kwanzas. Sei, nós não teremos, contas. Isso foi, o governo declarou isso. Não teremos funcionários públicos a ganhar abaixo de 100 mil kwanzas. Isso para mim é interessante. Agora, isso não quero dizer que nós estamos preocupados com aquilo que vai estar a acontecer. Afinal de contas, a partir de amanhã nós vamos ter um país que entra em greve. Não estamos interessados efetivamente que o país continue andando nas greves. Quer de parte do governo, quer de parte dos sindicatos, é preciso terem efetivamente a capacidade de entenderem-se. Tem que haver o diálogo, cedência e concertação permanente e permitindo que o país não vai vivendo de greves em greves. E essa decisão do presidente logo, mas quem faz as questões aqui, eu penso que é a jornalista. Estão a usurpar o meu papel, senão, daqui a Dr. pouco, Saluce e o Dr. Quilombo. Mas pronto, faz parte de um debate, faz parte de um debate aceso. Dr. Saluce. Bom, eu penso que estamos efetivamente aqui a apelar ao governo e aos sindicatos essa sensibilidade. Atenção que já tivemos, penso que na primeira fase terá sido 3 dias, que é muito pesado para aquilo. O Estado perde muito também com isso. Vamos ter agora mais 7 dias, penso que é isso. Pronto, contando também com os finais de semana, 10 dias, poderemos aí chegar. E pronto, o governo vai perder muito, mas também vamos perder todos nós, porque os professores que não vão dar aulas são nossos filhos que não terão também aulas. O governo que em determinadas zonas produtivas poderão não produzir. E nós temos esse problema e queremos que seja resolvido. Agora, temos que valorizar, e porque, atenção, a vida do presidente da República não pode parar dependendo de um diálogo entre os sindicatos e o governo. Ou seja, o presidente da República não pode deixar de fazer bem as coisas. É ele o titular do Poder Executivo. Não percebi? É ele o titular do Poder Executivo. Mas eu estou querendo dizer que enquanto negociam, não há impedimentos do presidente tomar a iniciativa efetivamente. A agenda do presidente da República é totalmente diferente à agenda de quem está a negociar? Não. O presidente da República, eu estou a responder agora a questão que foi feita pela jornalista. O que se coloca é que o presidente da República tem consciência, aliás, a ministra que está a negociar, ou a equipa do governo que está a negociar com os sindicatos, é justamente mandatado pelo Presidente da República, na medida que estes são auxiliares do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Logo, o Presidente da República vai aguardando os resultados que de lá vai sair. É informado, com certeza que é informado de forma periódica. Mas isso não pode impedir que o Presidente da República tome outras iniciativas. Ele pode também continuar a discutir, encontrem consensos, mas eu também vou indo a tomar as minhas medidas, e essa foi uma. E é normal, altamente normal, porque o Presidente da República é necessariamente o presidente eleito pela lista do MPLA. Logo, é normal que ele, na reunião do seu partido, informe
informe ao partido de que tomou esta decisão enquanto titular do Poder Executivo. Não há problema nenhum. Agora, eu estaria efetivamente também contrária a qualquer política do Estado que visasse, por exemplo, diminuir o salário, quer dizer, piorar ainda mais no nosso poder de compra, que nesta altura temos que admitir que não está bom. Muito bem. Obrigada, doutor Samora. Nós estamos a ficar sem tempo. Eu quero só abrir um parênteses. Eu quero abrir só um parênteses, mas é mesmo para pedir, quero abrir só um parênteses para pedir aos meus colegas de painel, para terminar, que num debate que se espera efetivamente acadêmico e um debate coeso, é fundamental não trazermos aqui acusações ou insultos baratos, porque não fica a nosso nível. Seria importante que esta casa de rádio tivesse o cuidado de não permitir que sejamos afrontados além daquilo que é o debate, porque a casa de rádio, quando nos chama para cá, nos chama em determinada condição. Mas, doutor Samora, atenção que o pensamento dos nossos convidados não reflete... Não, mas eu com isso estou querendo dizer que é preciso termos este cuidado. Porque daqui a nada, senão ninguém controla ninguém e todos nós temos que um ataca, outro defende-se, mas depois outro contra-ataca. Eu acho que é uma tentativa. Obrigada pela sua opinião, doutor Samora, mas é importante dizer que os nossos convidados são livres de opinar e o pensamento dos nossos convidados não reflete o da rádio. Era só para deixar claro. E a parte de qualquer tentativa de controle da consciência alheia, ela é frustrada. Né? As pessoas têm consciência do que dizem, do que pensam, tendo em conta, claro, os factos e a análise que, obedecendo a critérios, são feitas em relação aos factos. E tendo em conta o que disse o Dr. Samora, espero que não se vitimize e não pense que estejamos aqui para atacá-lo e não fazer um debate acadêmico, porque o debate acadêmico, embora, claro, obedeça ao critério do respeito ao outro, da diferença, da ética, efetivamente, não põe em causa o contraditório, não põe em causa argumentos contrários que efetivamente devem impor-se em relação ao outro. E dizer, por exemplo, que uma ação igual ao que o presidente acaba de tomar é uma ação benevolente, é a todos os níveis, é um erro crasso para o intelectual ao nível do Dr. Samora. A seu ver. Claro, efetivamente, a meu ver, é ação benevolente tendo em conta que prisma, que critérios. Então você tem um senhor, um indivíduo que é representante seu, que você é, por excelência, o detentor genuíno do poder e que você transfere poderes a esse indivíduo tem competências para agir no limite dos interesses de quem está a representar e não estando a representá-lo bem ou estando a representar bem, claro, indo de acordo com a satisfação dos interesses seus, você vai dizer que é uma ação benevolente, então caiu dos céus, entendeu que há um suspiro de clamor por parte do seu detentor genuíno do poder, então leva a cabo uma ação como benevolência, efetivamente que é um erro crasso. Nós não concordamos com o Dr. Samora. O Dr. Samora deve compreender que o Presidente da República cometeu um erro crasso e isso revelou um desinteresse completo com quem governa, com os cidadãos angolanos e mais do que isso é um desrespeito num contexto em que estão centrais sindicais a dialogar com o Estado no sentido de verem melhoradas as suas condições de trabalho e de verem aumentos salariais que visam debelar a situação inflacionária que o país vive. E o presidente, enquanto chefe de Estado, enquanto titular do Poder Executivo, enquanto poderoso de todos os poderosos, decide por si só, com a sua consciência, fazer o que bem entender, sem ter em conta os interesses mais altos dos reais detentores do poder político. Essa é que é a realidade. Aí onde está a petulância, aí onde está a arrogância governativa, que em parte tem sido o perfil do presidente João Lourenço, na governação que faz de Angola. Portanto, você tem centrais sindicais a discutirem melhorias das condições e salarial dos trabalhadores. Você não negocia com eles de forma clara, objetiva. E a expressão que vem a público é de que o Estado não tem dinheiro. Volta e meia há dinheiro para suplementos. Bom, vai ser por quanto tempo?
Exatamente, é algo Eu que penso que não devíamos ser sabemos ainda. honestos, realistas, em dizer claramente que foi uma decisão errada, foi uma decisão que revelou arrogância, petulância, e essa tentativa de se querer construir pequenos deuses quando não são, transformar o diabo em Deus ou sei lá, alguma coisa, não é nada boa, não fica bem para a construção efetiva daquilo que nós queremos em relação a Angola. Agora vou ser forçada a dar um minuto ao Dr. Quilumbo, também ao Dr. Samora, para estabelecermos aqui um certo equilíbrio. Por favor, Dr. Quilumbo, em um minuto. Os salários mínimos normalmente dependem do custo de vida. Nós somos um país em que o custo de vida é altíssimo, é asfixiante. E o custo de vida é fruto, alto ou baixo, de boas ou más políticas públicas. O que se passa é que Angola não é um país produtor, é um país que vive da importação a todos os níveis, mesmo tendo condições naturais, do ponto de vista de terras aráveis, água em abundância, população, natureza, etc., etc., de ser um país altamente produtor, que já foi num passado, infelizmente, muito distante. O Jornal Expansão, e é muito bom falar com dados, na edição de há 2 semanas, trouxe a matéria sobre a cesta básica. E nós discutimos aqui, creio que eu na altura não estava aqui, é que no informal a cesta básica custa 289 mil kwanzas. No informal é onde? Informal é no mercado paralelo, no Asa Branca, no 30, no Kikolo, enfim, nas pracinhas que nós temos nos nossos bairros. E o formal, estamos a falar do supermercado, Queros, Maxis, etc., passa publicidade. Exatamente. São 408 mil kwanzas. Atenção, Nenhum dos 3 salários mínimos, estamos a falar de 32, 40, 48, está à altura de pelo menos um dos preços da cesta básica. Quer dizer, a partir daqui, nós conseguimos analisar que nenhuma política pública, já criada até agora, conseguiu dar ao angolano a possibilidade de viver o seu salário. Poder de compra. E foi dito uma vez que ninguém vive de salário em Angola. Quando se assume publicamente uma posição como ninguém vive de salário, o capítulo como não está amarrado, cada um se vira, está-se a assumir o estado de corrupção. Isso é para as teorias. E o informal é o quê? Que são cerca de 80% da economia angolana é informal. O informal é o quê? O informal é quem não tem patrão, não tem salário, não tem subsídio, não tem horário de entrada e de saída, não tem segurança social, não tem férias. 80% da economia angolana está na mão de pessoas que não têm nenhuma destas iniciativas, são fundamentais para a garantia de que o cidadão vai trabalhar e tem um day after depois de ser uma pessoa economicamente ativa e ser, portanto, ser útil. Estamos a dizer que a economia angolana não existe do ponto de vista prático. Não existe economia angolana porque a economia é 80% informal. Todos os dias, em debates radiofónicos, televisivos, em jornais especializados, se traz uma visão econômica completamente contrária àquilo que quem é do MPLA e quem é governo advoga. E é um bocadinho complicado para nós perceber, por exemplo, posturas analíticas que olham para a atitude do presidente João Lourenço como uma atitude elevada. Vamos respeitar a posição, mas é mesmo contraditório e até assustador, porque de lá para cá só há políticas de austeridades anunciadas pelo executivo do MPLA, ou seja, que asfixiam. Mas não há nenhuma estrutura econômica que se aguente esta pressão. Este diploma asfixia ou alivia? Não alivia coisa nenhuma. O que devia aliviar, por exemplo, houve um programa interessante, e eu falei aqui há 2 semanas, que foi o Prodese. Deve ter sido das medidas políticas econômicas, mas bem conseguidas. Mas como não há projeto de Estado no MPLA, não há vontade de transformar agora num bom lugar para se viver, essa boa política esbarra pela gestão do poder, que é manter o poder a qualquer custo. Destruíram o Prodese 3 anos depois de ter sido concebido, que foi em 2022, quando a política que visava proteger mais de 58 produtos nacionais foi substituída pela importação e que suportou naturalmente a reserva estratégica alimentar, que criou um efeito de diminuição do preço da cesta básica no mercado informal e também informal, mas que tão logo se passaram as eleições, tudo disparou até agora. Quer dizer, desde as segundas eleições até hoje, isso tudo só está a subir. O problema é, a greve é uma reação, uma consequência. O problema é o custo de vida. E o custo de vida se resolve com boas políticas públicas. E boas políticas públicas se resolvem com bons políticos. Que aqui, infelizmente, não há no mosaico governativo do MPLA. O seu 1 minuto.
Não, eu, mais uma vez, lamento muito, doutor Samuce, né? Saluce, doutor Saluce. Mais uma vez, eu lamento muito a maneira como aborda o caso e eu não me parece muito educado termos que olhar assim para a figura do nosso presidente da República, que efetivamente é presidente de todos os angolanos. Isso não temos como, feliz ou infelizmente, da maneira como pensamos, negar, mas precisamos mesmo ter consciência. Quem faz bem deve-se dizer que fez bem. Se fazer mal, vamos ter a coragem de dizer que está a fazer mal. Mas a nossa fragilidade argumentativa não pode fazer-nos cair efetivamente num marco de ética descalibrada. E eu penso que ali é que temos efetivamente o problema. Vamos entender que nós precisamos mais. E somos trabalhadores, nós queremos que o Presidente da República, o governo, dê-nos mais. Até aqui estamos todos de acordo. Mas é preciso compreender, compreender. Doutor, permita-me só que o 1 minuto é mesmo meu, né? Doutor Samora, pode dar continuidade. Só o seu microfone e o meu, neste caso, estão ligados. Ainda bem, muito obrigado mesmo. Para muito obrigado. A ordem. Pois, então eu dizia que quem nos está a dar alguma coisa, quem entende que de facto deve trazer alguma política para aliviar algum sofrimento, isso tem que ser entendido como benevolente. Isso não há aberração nenhuma. Aberrante deve ser não termos reconhecimento daquilo que nos é feito bem. Isso é aberrante. Ninguém disse que o presidente está a fazer aqui algum favor. Está aqui. Pronto, o presidente está a fazer o seu trabalho e eu penso que o que nós temos que pedir é que efetivamente no âmbito da negociação entre governo e sindicatos e as centrais sindicais tem que haver algum consenso. E aqui tem que se chamar a atenção que efetivamente o próprio MPLA tem responsabilidades acrescidas e podemos também acrescê-lo à UNITA. Os dois partidos, sendo eles de um lado o partido governante e do outro lado o partido que efetivamente é somente o maior partido na oposição. Estes têm efetivamente responsabilidades acrescidas. Explico. O MPLA, por ser o partido que sustenta o governo, ela tem que efetivamente continuar a dar inputs, ouvir o governo e dar inputs no sentido do governo ter a possibilidade de continuar, não é, a ouvir os sindicatos e poder ceder até um certo limite. Eu me lembro, terá sido nesta rádio também, em que eu defendi, na altura que foi feito o incremento de 5%, achei-lhe que era pouco. Entendi que devia ter sido, o governo poderia ter pensado em 25% ou 30%. Eu entendi, 100% que se estava a exigir, eu achava um exagero, eu acho efetivamente um exagero, mas que podia ser acima de 5%, efetivamente. O seu tempo chegou ao fim? Também, mas terminando mesmo, eu dizia que também a UNITA tem efetivamente responsabilidades acrescidas, no sentido de continuar a sensibilizar também o próprio cidadão, as centrais sindicais, porque às vezes notamos algum contexto que visa, às vezes, ao invés de nós ajudarmos na compreensão, no entendimento entre as centrais sindicais e o governo, obrigado, às vezes também atiçamos e dificultamos. Conseguimos perceber o seu pensamento. Vamos ter de passar obrigatoriamente para o terceiro tema. Doutor Quilume vai ter de me perdoar, não lhe posso dar novamente a palavra em relação a este tema, exatamente, senão depois vou ter de novamente. Pois, vamos passar já para o terceiro tema, que tem a ver com o arresto que foi feito aos bens do empresário Bento Kangamba. O Tribunal de Comarca de Belas mandou na passada segunda-feira, 15 de abril, executar o arresto de várias propriedades do empresário Bento dos Santos Kangamba. Os bens encontram-se neste caso distribuídos pelos municípios de Luanda, Quelamba, Quiache e Belas. O também conhecido empresário da juventude enfrenta o processo número 204/23-H e é acusado supostamente
justamente pela segunda vez pelo crime de burla por defraudação, agora no Tribunal de Comarca de Belas, aqui em Luanda. Vamos passar já diretamente às questões. Como olha para este processo que se supõe com muitas irregularidades? Dr. Saluce. Bom, antes de responder diretamente à sua pergunta, é importante que os cidadãos que nos estejam a ouvir percebam que tudo que o presidente João Lourenço faça não tem a ver com um favor, é um dever, é uma obrigatoriedade, porque ele está a gerir tudo o que é nosso. Nada do que ele for fazer será um favor, ou deve ser interpretado como um favor. Que ele for fazer será da sua genuína vontade de bom cidadão, de bom ser humano. Não. É nos limites é uma obrigação que ele da compete. Obrigatoriedade da democracia representativa, da gestão do que é público, do Muito que bem. é de todos nós. Isso que fica bem claro. Agora, em relação a essa questão do empresário Bento Kangamba, pelo que conseguimos perceber, alguma coisa não estará a bater bem, porque há informações que dizem que também essa situação já terá sido ultrapassada, porque ele já terá sido condenado, responsabilizado num outro processo já faz muito tempo, no qual os mesmos indivíduos, a mesma senhora Teresa Gerardini e Bruno Gerardini fazem parte, e portanto tem que ver com burla de defraudação, no sentido de que estes indivíduos queriam transportar valores monetários acima dos 10 milhões de euros de Angola para o exterior e viram no Bento Kangamba um bom intermediário que pudesse facilitar este processo. E o que diz a nota pública de Bento Kangamba é que, na altura, este terá recusado por ter sido uma ação ilegal e, portanto, o processo já terá sido ultrapassado, terá visto já um desfecho, mas agora, claro, vem a situação com o Tribunal de Comarca de Belas, que pede, claro, o arresto, portanto, dos bens, patrimônio de Bento Kangamba, no sentido de ver esse problema ultrapassado. Há aqui também questões relativas à competência ou não do Tribunal de Comarca de Belas para o efeito, sendo que exige-se do ponto de vista técnico, claro, ainda bem que temos aqui um jurista, a necessidade de ser uma ação remetida ou que deve se remeter para um tribunal superior, como é o caso, por exemplo, o Tribunal Supremo ou um outro, embora já se fala de que isso já terá sido resolvido ao nível do Tribunal Supremo, mas ainda assim, portanto, há aqui informações que não são muito claras em relação a este processo. É este processo que terá feito, acho que a coisa de 2 ou 3 anos, aquela situação em que Bento Kangamba parece que caminhava-se para o exterior do país, usando as fronteiras, e portanto foi detido, e muita coisa se disse em relação a isso. Pretendia o que se espera dessa situação é que, efetivamente, havendo ausência de verdade, havendo ausência de justiça, que se faça a justiça, com certeza, e que, se eventualmente Bento Kangamba já terá ultrapassado essa situação, e que, portanto, o Tribunal de Comarcas, claro, compreenda que já houve um fim em relação a esse processo, e provavelmente, se as situações destes indivíduos já terão sido satisfeitas, que, no entanto, não haja necessidade de se congelar o patrimônio de Bento Kangamba. Muito bem. Dr. Samora, há aqui um pormenor. Bento Kangamba, a igualdade de Riquinho, ambos membros do partido MPLA, alegam o uso indevido de quantias monetárias em benefício do próprio MPLA. Como se explica o facto de ser depois o próprio MPLA a cruzar os braços? Bem, eu queria olhar de forma mais concreta no assunto, e eu entendo que este processo, mais uma vez, deita por terra qualquer ideia de que o país não é sério. Porque o que se podia falar de Bento Kangamba a dado momento, um político de gema da nossa praça política, particularmente do partido MPLA, podia-se pensar que até uma pessoa intocável. Nenhum tribunal poderia tocar em Bento Kangamba. E estamos aqui a provar o contrário, e que efetivamente os tribunais no país, afinal de contas, são sérios.
estão aqui a fazer um trabalho em benefício da justiça, e os cidadãos que sentiram-se lesados foram em tribunal. O tribunal terá julgado procedente a ação intentada por estes cidadãos e em função disso terá-se eventualmente condenado Bento Kangamba. Doutor Samora, mas fala-se sobre este processo, sobre a figura de Joel Leonardo, presidente do Tribunal Supremo, como alguém que terá influenciado o processo em benefício do seu sobrinho enquanto advogado da causa. De que forma olha para este... Eu sou uma pessoa que acredita na justiça. E, aliás, modesta parte, eu sou advogado, passo aqui a publicidade, e não faria sentido estar aqui no exercício da advocacia e não acreditar no nosso sistema judicial. Portanto, independentemente das falhas que também tem, como outros sistemas também têm, mas eu acredito na justiça e quero acreditar que o processo não teve efetivamente... Terá obedecido os trâmites legais. Não conhecemos, porque às vezes fala-se muito, especula-se muito, e eu penso que há processos que nós acompanhamos e percebemos que o que se fala lá pelo povo não tem nada a ver com o que consta do processo. E os juízes estão ali para efetivamente julgarem e sentenciar os processos de acordo à lei e à própria consciência. E no meu entendimento, não é, o tribunal terá agido com base naquilo que consta dos autos e, nesse sentido, está apenas a tomar o procedimento que a lei permite fazer. Agora, quem sentir-se lesado, por exemplo, se o general Bento Kangamba sentir-se lesado por alguma razão, ver que o processo não foi justo, por acaso terá-se violado os seus direitos até constitucionais, pode recorrer aos mecanismos que a lei prevê. Agora levantou aqui um aspecto que eu acho importante passar ao nosso vasto auditório. Enquanto jurista, como é que tudo se processa? Vamos lá imaginar, no caso de Bento Kangamba, não foram arrestados somente os seus bens, foram tirados, até fala-se aqui da figura de Ernesto Bartolomeu. Como é que se pode entender? Só se pode retirar os bens daqueles que efetivamente estão visados no processo. Se por algum erro judicial se terá arrestado bens que não são de Bento Kangamba, estas pessoas vão fazer prova efetiva de que os bens as pertencem e dali o próprio tribunal vai com certeza não é liberar esses bens a favor de quem é titular. Fala-se claro na praça pública de bens de Ernesto Bartolomeu, provavelmente seja, eu não sei se efetivamente a informação é verdadeira. E se for verdadeira, de facto houve aqui algum erro que o tribunal depois poderá esclarecer, e aliás quem for visado, por exemplo, Ernesto Bartolomeu, pode também usar daquilo que os direitos lhe conferem para intentar uma ação até mesmo contra o próprio tribunal, contra o próprio Estado. Mas eu entendo que no caso em concreto os bens que devem ser visados é de Bento Kangamba. Obrigada por esta explicação. Dr. Quilombo, em 3 minutos, o que é que tem a dizer a respeito? A questão de Bento Kangamba não é uma questão nova. Infelizmente, pessoas ligadas ao exército angolano estão também ligadas às questões económicas e a escândalos de corrupção. E a questão de Bento Kangamba é uma questão de, pelo menos, questões ligadas a desvios, condenações, etc. Em 2000 começou, até onde sei, em 2012 em Portugal, em 2013 em França, agora em 2021, creio, supostamente foi detido a sair da Angola com somas, a voltar. Por exemplo, em 2013 foi em Portugal, isso foi em maio de 2013, o Tribunal de Sintra ordenou a penhora de bens do general Bento Kangamba. Aí estamos a falar de mais de $1 milhão, carros de luxo. Em 2013 igualmente, outros $3 milhões, incluindo carros de luxo, agora $15 milhões. Portanto, pessoas ligadas ao exército, ao empresariado, militantes do MPLA, envolvidas em questões, enfim, escândalos ligados a altas somas, muitas das vezes não se justifica pela atividade que fazem. Mas, enfim,
Agora, os tribunais são tão sérios mesmo, que há um caso que julgaram errado dos 500 milhões, e nós sempre alertamos aqui, a forma que estava a levar esse processo era mais uma politização da justiça ou uma judicialização da política, e ficou mais claro que a nossa justiça é altamente politizada, na medida em que há um tribunal espanhol que fez um documento público onde afirma que a PGR angolana é altamente influenciada pelo poder político. 2, os países helvéticos fizeram a mesma coisa, reconhecendo que há uma grande influência do poder político sobre a justiça angolana. Então a justiça angolana não é séria desse ponto de vista. A PGR em 2018 fez sair um documento com uma estratégia de combate à corrupção até 2022, com uma série de situações que depois foram revogadas publicamente, que é a questão dos 10%, por exemplo, ok? Que deu em escândalos, etc, etc. O Tribunal de Angola é tão sério que os grandes casos, Isabel dos Santos, São Vicente, preferem ser julgados lá fora porque não confiam no Tribunal de Angola. Portanto, os tribunais de Angola não são sérios, e isso são provas e muitas outras. Outra questão é pessoas ligadas ao Exército, ligadas ao MPLA, 2. O Bento Cangama é um militante do MPLA, é um alto militante do MPLA. E o MPLA, diante de situações do gênero, em nenhum momento, aquele seu gabinete de auditoria e disciplina expulsou um militante por corrupção. Portanto, são essas coisas que nós precisamos também colocar na mesa do debate e ver até que ponto a seriedade do combate à corrupção. 2, saber se realmente está a combater a corrupção. Se está a combater a corrupção, onde é que estão os dinheiros recuperados até agora? Nós perguntamos em sede da Assembleia Nacional e não nos foi dada respostas consistentes. Está aqui uma questão de 15 milhões de dólares. É muito dinheiro de penhora, mas é muito dinheiro mesmo. Isso aquece qualquer economia. E, portanto, para a Assembleia Nacional, deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, questionamos várias vezes a Ministra das Finanças para o meu papel. Instantes criticou o Dr. Saluz, Procurador-Geral da República, que onde é que estão os valores avultadíssimos que o Presidente da República, nos discursos do Estado da Nação, traz de recuperados, de recuperação, e que não são apresentados publicamente. Muito bem. A esta altura que o país está numa situação dificílima, sempre esteve, estes dinheiros são fundamentais, mas não são claros. Portanto, nem os tribunais são justos, são sérios o suficiente, porque também não têm experiência nesse tipo de caso, tem que se dizer, e porque ficou provado que realmente há muito pouca gente formada nessa área, com capacidade de perceber, diagnosticar alta finança. E são vários assuntos aqui que podemos trazer. Agora, a verdade é que há muitas pessoas ligadas ao MPLA, envolvidas em escândalos de corrupção, que o MPLA não os expulsa, os acolhe. Vamos ter que passar rapidamente por este assunto, porque pronto, o tempo já se foi, agora 14h50. Vamos ter de olhar para o último tema, que tem a ver com o regresso de Francisco Viana à UNITA. Francisco Viana, que recentemente solicitou a Presidente da Assembleia Nacional para continuar no Parlamento, mas como independente, recuou e retomou o seu lugar de deputado no Grupo Parlamentar da UNITA. O Grupo Parlamentar da UNITA e o deputado da Assembleia Nacional Francisco Viana, membro da Frente Patriótica Unida, reiteraram, neste caso na sexta-feira, a sua convergência política e comprometeram-se em honrar o acordo que foi assinado. Assim, de forma muito resumida, o deputado justificou que tomou tal decisão de sair da UNITA na altura por falta de diálogo com o principal partido na oposição e também por não, na altura, se determinar em que aspectos podia ele colaborar no seio da UNITA enquanto membro da sociedade civil. O deputado disse em conferência de imprensa que vai agora ocupar ou voltar a ocupar o seu lugar no grupo parlamentar da UNITA e continuar a apoiar os posicionamentos do mesmo partido na Assembleia Nacional e em todas as na Assembleia Nacional, desculpe, em todas as matérias, assim que está correto. Bem, vamos começar por si, Dr. Samora. A seu ver, o que é que terá feito o deputado Viana sair da UNITA e agora recuar? Há quem diga que a UNITA terá assinado um acordo com o deputado de modo a evitar dispersão de votos. Bem, eu penso que os deputados têm, de um lado, a sua própria consciência e podem, em tempo certo, definirem, não é, saírem deste ou daquele grupo parlamentar. A UNITA, como todos sabemos, elegeu deputados
que, portanto, nem todos são seus militantes, são efetivamente muitos da sociedade, alguns da sociedade civil, outros vieram de outros partidos políticos no âmbito da Frente Patriótica Unida, e a UNITA tem essa fragilidade consigo. E é normal, eu penso que vamos ainda assistir a alguns cenários parecidos. É normal que alguns deputados não estejam de acordo com a maneira como a própria UNITA queira conduzir o seu grupo parlamentar ou a sua política, e nesse sentido decidirem afastar-se, porque também temos notado que tem havido um certo déficit de capacidade de diálogo, de concertação por parte da UNITA, e não são poucas vezes que vemos militantes da UNITA abandonarem a própria UNITA. Francisco Viana é só um exemplo de alguém que está a lá conviver com a UNITA e decidiu sair a dado momento, regressou agora, e eu penso que esse regresso também interessa a própria UNITA, na medida que o grupo parlamentar começa a fragilizar-se quando se começa a sair deputados, por conta de que tem uma agenda parlamentar a cumprir, e nesse sentido tem quanto mais número de deputados estiverem disponível, melhor. Senão vai ter ainda mais dificuldade para fazer-se frente ao nível da Assembleia Nacional. Dali que eu penso que é um cenário normal de existir. Como foi com Francisco Viana, agora poderão ser com outros deputados, quer que aqueles que sejam militantes ou não da UNITA, porque há esta fragilidade. Eu sou daqueles que acho que a FPU não é um processo que pode não ter mesmo pernas para andar para o futuro. Aliás, só do ponto de vista daquilo que a sua personalidade jurídica não existe, e ali vamos sentir que a UNITA vai ter outros problemas até 2027 nesse sentido. Eu antevejo isso, e esperando que quando isso ocorrer, não se pode pensar que alguém está a colocar a mão invisível lá, mas é mesmo por conta destas, vamos dizer, desses acordos que eu sinto que são acordos fragilizados, que foram tomados de peito pelo presidente Adalberto, que independentemente de ter conseguido elevar a massa parlamentar, mas isso pode custar muito caro à própria UNITA se não tiver controle sobre estas pessoas, vai ter que fazer muitas cedências. Dali que eu penso que, conhecendo um pouco daquilo que é o nosso mosaico político, a maneira como os partidos agem, a UNITA não é exceção, eu acredito que a dado momento esta corda pode arrebentar. Muito bem, Dr. Quilombo, o modelo de eleições autárquicas submetido à consulta pelo grupo parlamentar da UNITA é algo com o qual o deputado Viana não concorda. Isto não preocupa a UNITA? Ter alguém que não se revê no trabalho feito pelo partido? Olha, o grupo parlamentar da UNITA, e é sobre o grupo parlamentar do que eu vou falar, é um grupo heterogêneo que congrega outras unidades políticas, e este é o valor daquele grupo parlamentar. Ele é uniforme, ok? Tem a UNITA, tem o Bloco Democrático, tem o Projeto Político para já, e tem pessoas ligadas à sociedade civil, que é um espaço também, digamos, multiforme, onde demandam pessoas individuais, organizações, etc. E congregar várias pessoas num espaço é uma virtude, ok? Sobretudo num partido político, num grupo parlamentar do partido político, que foi o Movimento de Libertação Nacional, conservador. Chegar até esse ponto é um valor político, que é um fenómeno político que infelizmente agora não estão a estudar, mas está a estudar lá fora. Pelo menos já demos entrevistas a professores americanos, brasileiros, portugueses, noruegueses. Somos consultados para parcerias, entender o fenómeno por outras paragens da política africana, até mundial. O que aconteceu em Angola é o que aconteceu com o presidente Macky Sall, quando desmobilizou o Abdoulaye Wade, é o que aconteceu agora com a Hakainde Hichilema, e enfim, portanto, houve criou-se uma frente patriótica unida, que é a junção de forças políticas, sensibilidades políticas, num único espaço. É normal que, em algum momento, alguém não perceba
se sinta desentendido com este ou com aquele assunto. Até porque, dentro do grupo parlamentar da UNITA, todos nós temos poder de palavra, discutimos e votamos. E depois prevalece a vontade da maioria. As pessoas têm o direito de apresentarem naturalmente as suas opiniões. E é preciso estar lá para perceber essas coisas. O deputado Viana teve, em algum momento, um desentendimento de uma situação, mas depois entendeu-se com o grupo parlamentar da UNITA, regressou, assinou-se um documento, que é um documento que se chama Acordo Parlamentar, em que o deputado tem, naturalmente, o seu espaço, como qualquer outro deputado tem. E isto fechou-se publicamente na sexta-feira. Portanto, foi um bom final. No meu entender, foi um bom final. Em função do documento também que é público, os colegas podem consultar, se quiserem consultar um documento público, deve estar agora na página oficial do Parlamentar da UNITA, e demonstra que, de facto, é possível conviver na diversidade de opiniões. É preciso dizer que o deputado Viana é oriundo do MPLA. Ele, se é só o MPLA, abraçou a sociedade civil e está no grupo parlamentar da UNITA, que é um espaço heterogêneo, portanto, é um espaço único em Angola. Embora, é preciso dizer que, em 92, o Dr. Savimbi, líder da UNITA, pretendia, naturalmente, a mesma fórmula, que depois foi, enfim, frustrada pelo segmento que teve o conflito ou a situação pós-eleitoral. Agora, claro que em democracia é assim. Em democracia tudo é questionável. E todos nós temos que ter a possibilidade de apresentar nossos pontos de vista. Muito bem. Deve ter essa oportunidade. Obrigada pelo seu pensamento. Dr. Saluce, para terminar, porque já não temos tempo, e vou pedir já ao Dr. Quilombo, também ao Dr. Samora, que pensem já no positivo e negativo da semana, para em um minuto avançarem aqui ao nosso vasto auditório. Dr. Saluce. Bom, em relação a essa questão do deputado Francisco Viana, eu sempre considerei um equívoco, sempre me pareceu que o deputado Francisco Viana estava equivocado. Primeiro é preciso compreender que, à luz dos nossos instrumentos legais e tendo em conta o nosso modelo eleitoral, e tendo em conta efetivamente a própria Constituição da República, é importante que os deputados saibam que não existe deputado independente. E, portanto, o deputado Francisco Viana andou aí em rádios e televisões a dizer que ele fez campanha, foi eleito. Não, nenhum deputado é eleito em Angola. São eleitos dentro de uma lista que os angolanos não conhecem. Isso que fique bem claro. Portanto, o deputado Viana arroga-se de ter feito muito do ponto de vista de campanha eleitoral, daí é que aquele lugar entende ser mesmo seu, por legitimidade, porque também eu questiono que sociedade civil o deputado Francisco Viana representa. O que nós sabemos é que é um indivíduo que desfez-se de um partido, volta e meia entendeu contribuir com os seus ideais para pequenas atividades e fez-se, claro, membro de um grupo parlamentar, e ao tê-lo feito deveria efetivamente obediência à disciplina partidária, ou até não tanto partidária, mas aos normativos e procedimentos do grupo parlamentar a que passou a estar afeto. Portanto, é um equívoco, mas é bom que a UNITA tenha conseguido lidar com essa situação, claro, demonstrando que é um espaço multiforme, ou seja, um espaço de diversidade e multiplicidade de pessoas e de ideias que podem até um certo ponto não convergir, mas que desde que contribuam para o ideal, então isso é mais importante. E eu acho que esse sinal que vem do acordo entre o grupo parlamentar da UNITA e o deputado Francisco Viana anda à volta desse ideal. Portanto, pensamos nós que a UNITA tem legitimidade para o fazer, e com certeza em política sempre aquela lógica que vale a pena manter o inimigo bem próximo de ti para conhecê-lo e com ele aprender como lidar com determinadas situações. Talvez a UNITA tenha também se apegado a essa lógica, né? Então está a manter por perto um inimigo, é isso. Mas pronto, isso daria também no outro. Vamos ao positivo e negativo. Não, mas eu tenho medo. Pronto. Desculpa, podia ser, se calhar, eu tenho medo, não digo receios. Eu acho que Francisco Viana fez mal ao recuar, porque se nós conhecemos bem os nossos partidos,
Não acredito que a vida de Viana no grupo parlamentar vai ser fácil. Eu não acredito que isso ficou apenas pelo papel. Teríamos que ter mais tempo para falar. Sim, sobre. Vamos ter Francisco Viana vai ter vamos esperar pelos próximos capítulos. Vamos esperar. Vamos estar aqui para. Ele podia ser independente lá internamente. Ele podia ser independente. Certamente aqui estaremos. Não teria. Eu acho que dentro do regimento existem caminhos para que ele está eleito. Vamos começar pelo Dr. Quilombo, que está muito concentrado a olhar para o telemóvel. Dr. Quilombo, positivo e negativo da semana, assim muito rapidinho. Eu tenho 2 negativos, não tenho infelizmente um positivo. 2 negativos Mas a regra é um positivo e um negativo, um aspecto positivo e um aspecto negativo. O regresso de Viana podia ser um aspecto positivo. Eu tenho 2 negativos. Interessa-me falar dos 2 negativos, que acho que serem mais fortes. É o facto, fizemos trabalho pela 4ª Comissão, pelo Grupo Parlamentar no interior de Angola, é o facto da pobreza do nosso povo ser a nossa maior vergonha, ser a maior riqueza do MPLA. Repito, a pobreza do nosso povo é a nossa maior vergonha, a maior riqueza do MPLA. A pobreza no interior de Angola está muito enraizada. É humilhante, parte o coração, termina com as palavras, enfim. Tem que ter muita força humana para olhar para o nível de pobreza que se está a colocar os angolanos. E quem vai para o interior de Angola sente realmente isso, que ela vai se transportando a uns poucos por cento urbano. E isto não é nada mais humilhante para um povo que vive num país que naturalmente está concebido para ter prosperidade. Mas, infelizmente, pela força da incapacidade humana, está encostada à pobreza. O outro negativo é a posição do Sr. Presidente da República, que ignora completamente a questão dos sindicalistas. E eu acho que é preciso ler um pouco a história. Os trabalhistas, quando se posicionam, revoluções acontecem. E eu acho que estamos a começar uma. Obrigada. Dr. Samora. Pronto, vou acabar tendo 2 positivos também, já que inverteu-se a regra. E o meu positivo começa justamente ao contrário do doutor, porque eu também ando felizmente por esta Angola e sinto que a Angola de ontem mudou. E fiquei muito satisfeito só de perceber que, afinal de contas, pode-se andar por estrada para a maior parte do país. Esta pobreza que às vezes é muito propalamos, ela existe a determinado nível. Então Angola está a crescer e eu penso que estamos a bom caminho. Um outro positivo é justamente essa atitude do presidente João Lourenço, do qual eu tenho que encorajá-lo. Deve continuar a olhar para esses problemas da nossa sociedade, particularmente dos trabalhadores, e ter essa capacidade de forma progressiva, de tempo em tempo, continuar a melhorar essa condição social dos trabalhadores, aumentando o seu poder de compra. Estou certo, caro presidente João Lourenço, que esses 30 mil que vai aumentar naquela empregada de limpeza que o Estado hoje tem, vai fazer toda uma diferença. Eu acredito que há muitos funcionários públicos nesta altura muito satisfeitos. Isso é bastante positivo e era este o meu positivo para esta semana. Dr. Salus. Bom, contrariamente a muitos que têm olhos mas não querem ver, eu começo com o meu negativo, é o nível abismal que a pobreza vai tomando conta não só das zonas recônditas do país, mas até muito bem próxima das zonas urbanas. Refiro-me a Luanda. Eu vivo em Luanda há mais do que 20 anos, nunca vi tanta gente pedinte, nunca vi tanta gente esfarrapada, nunca vi tanta gente a chorar por comer, como vejo e sinto hoje. Portanto, significa que nós hoje somos um país mais pobre, somos um país que clama por alimento, o que significa que temos mais fome. Portanto, aqui dizer que é um problema e é problema de política pública e quem governa deve ter isso como uma prioridade. Se não tem, significa que não deve, claro, merecer a confiança dos angolanos para continuar a governar. E, claro, o meu outro negativo não poderia ser
outro, né? O meu outro negativo é essa prepotência do Presidente da República em desinteressar-se completamente com os sindicatos para negociar a via melhor para a solução dos problemas que apresentam. E, claro, tendo em conta a sua posição, exarar um decreto onde faz um aumento suplementar de 30 mil kwanzas e que, portanto, revela um desrespeito total à classe trabalhadora quando está consciente das necessidades e das reclamações dessas centrais sindicais que falam, claro, em nome de todos os trabalhadores, em nome da massa produtiva de Angola, mas que o presidente diz diretamente que não os quer ouvir, não quer saber efetivamente do que é que precisam, mas o presidente, como acha que tem algum valor que é seu, então, como diz alguém, por benevolência, vai dar 30 mil kwanzas aos cidadãos, que do ponto de vista político é negativo e, claro, com certeza, entendemos não ter sido uma boa decisão política. Neste caso não tem positivo. Não tenho positivo. Olha, a Seleção Nacional de Futsal vai jogar hoje a final do CAN em Marrocos. Eu acho que devia ser aqui um... Fica o meu positivo. Ganhando ou não, próxima semana vamos fica o meu positivo. Bem, muito obrigada, politólogo Gilson de Saluce, jurista e sociólogo Samora Neves, também ao político e deputado pelo Partido UNITA, Olívio Quilombo, pela presença, aqui a assinalar a ausência da doutora Cisaltina Cutaia, que infelizmente não chegou para o debate. Vamos aguardar que no próximo domingo consiga estar aqui conosco. Contudo, aos presentes, muito obrigada e até a próxima. Okay, obrigado, até a próxima. As despedidas aqui da Comercial Despertar ficam de Celestino Chivela na sonorização, técnica de Hugo Elias, coordenação geral de Horácio dos Reis e a apresentação de Claudimir da Costa. A continuação de um ótimo domingo em nossa companhia. Foi assim mais uma edição do Prova dos Factos. Boa tarde. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. 51.0